Breno, vamos falar um pouco de IOF? Vamos. Você acompanhou? Qual é a sua tese sobre o que aconteceu ontem para essa virada de decisão do Congresso de repente? Tem, acho que alguns pontos importantes em relação a essa decisão primeiro do Hugo Mota, né, de colocar para votar, e depois do Alcolumbre também no mesmo dia. O que para início de conversa, acho que fica muito claro, é a ausência de uma base do governo no Congresso, a ausência de uma interlocução eficaz, os sinais trocados que às vezes vêm do governo, com o Haddad trazendo medidas importantes, né, defendendo posicionamentos, dizendo que tem um alinhamento, e depois esse alinhamento, ele na prática não existe, né? Como bem citado aqui, né? Naquela reunião que houve num domingo à noite, o Mota saiu falando que era uma reunião histórica. O Congresso, ele não quer aceitar o aumento de impostos, e isso é uma questão cara também para a eleição do ano que vem, né, para os parlamentares, né, dizendo que eles não vão aceitar o aumento da carga tributária, que já é muito grande no Brasil. E o que é uma demonstração de força do Congresso. Tem alguns analistas que dizem, né, que a gente está vivendo na prática um parlamentarismo informal já, né? E a gente não pode deixar de ter em mente que as emendas parlamentares, elas também estão relacionadas a essa disputa, essa dificuldade que o governo está tendo no Congresso, porque a guerra pelo controle do orçamento, ela continua, está sendo travada agora no STF, no Supremo Tribunal Federal, em que você tem o ministro Flávio Dino agindo para tentar limitar o poder que o Congresso obteve, e tentar devolver um pouco mais de autonomia ao Executivo para a execução do orçamento. Então, você tem atrasos relacionados ao pagamento das emendas, e os parlamentares, eles não aceitam cortar as emendas, né, inclusive, né? O que eu acho que é muito importante de notar também é que o Congresso, ele precisa também assumir responsabilidades a partir dos novos poderes que ele tem. Ele aprova a desoneração da folha de pagamento, ele apoia uma série de outros subsídios, ele encarece a conta de luz, mas não aceita as medidas que o governo quer propor para poder resolver o drama fiscal, né, que o governo passa. Então, é muito difícil, porque parece que cada lado está pensando só em si, né? E o governo Lula está realmente num momento terrível, né, nesse sentido, né? Principalmente nessa questão de relacionamento com o Congresso. Mas, Breno, do que você tem observado, então, o fator mais determinante para essa mudança de postura do Congresso depois dessa reunião é realmente a questão das emendas? O que a gente ouve constantemente falando com deputados e senadores em Brasília é a insatisfação em relação às emendas, né? Tanto pela atuação do Dino, quanto pela, às vezes, dificuldade de liberação pelo Executivo. Então assim, se tivesse em lua de mel, né, nessa questão das emendas, não deixa de ser uma especulação, né, mas haveria certamente menos sangue nos olhos aí do Congresso, né, como se verificou nesse episódio. Breno, como é que tá? Vamos falar um pouco. Você é um dos pais do monstro, né? Você que inventou o orçamento secreto, você e mais meia dúzia de jornalistas lá naquela equipe do Estadão. Você não vai dizer que foram os deputados que inventaram esse negócio, né? Vem cá. Como é que está a questão da briga com o ministro Flávio Dino? O Dino quer o que é razoável e, na verdade, exigência não do ministro Flávio Dino, mas exigência da Constituição é de que haja transparência nas emendas. Talvez o Supremo não possa se virar para o Congresso e falar, não, vocês não podem impor emendas ao governo. Podem, mas você não abre mão, você não pode abrir mão de transparência dos gastos públicos. Ou seja, se alguém toma a decisão de que um dinheiro tem que ser repassado para uma determinada cidade, para um determinado objetivo, essa pessoa tem que assinar isso. Ela tem que dizer, fui eu. Sou eu que estou tomando essa decisão. Alguém tem que ser o dono da decisão. E de certa forma, pelo que eu compreendo, é isso que o ministro Flávio Dino está dizendo para o Congresso. Qual é a resistência do Congresso? A autonomia, a discricionariedade
o poder de manobrar os recursos a seu bel prazer, né? Uma matéria que a gente fez na Piauí que mostrou muito isso foi o Arthur Lira, no ano passado, cancelando repasses que já estavam programados, que já tinham sido empenhados para as cidades da Bahia, porque ele queria retirar dinheiro para levar para Alagoas. Então, assim, a intervenção do Congresso no orçamento, ela deveria se resumir à aprovação da lei orçamentária anual. Você pode ter emendas, você pode aprovar elas na lei do orçamento, você pode até alterar, né, por meio de um PLN, que é o tipo de processo chamado, uma destinação ao longo do ano. Mas o que você não deveria poder fazer é dizer o que é que o Executivo tem que fazer em cada momento posterior à aprovação da lei orçamentária anual. O ministro Flávio Dino tem tido uma atitude correta de colocar, de tentar trazer rastreabilidade para as emendas, tentar trazer capacidade de fiscalização do Estado, né? E limitar abusos, né, de poder. Mas para o Congresso isso é uma questão essencial, porque hoje em dia você tem um deputado e senador, na prática ele é como se fosse um órgão, né? O gabinete se tornou um órgão público, né? Um ordenador de despesas de valores de dezenas de milhões de reais por ano. Um valor que, em parte, é impositivo e obrigatório, que são as emendas individuais, emendas de bancada, e outra parte que são as emendas extras, né? Tem um grande problema que eu acho que acontece nessa ação do STF, que é o seguinte: o que o governo quer não é que a coisa siga do ponto de vista correto em relação ao que diz a Constituição. O que o governo quer é recuperar o poder de barganha que ele perdeu na medida em que foram passados para o Congresso esses recursos fixos anualmente, né? E aí tem um grande erro original do governo Lula, que foi ter apoiado e concordado com a PEC da transição lá no fim de 2022, no ponto em que ampliou-se de 1,2% das receitas correntes o valor das emendas individuais. Então, quer dizer, de um ano para o outro, os deputados e senadores passaram a ter praticamente o dobro das emendas individuais fixas que eles tinham. Então, o que é fixo, o que é impositivo, ele não precisa do governo. Então, nessas articulações em que o governo usa moeda de troca, como moeda de troca as emendas parlamentares extras, essas verbas extras, recursos discricionários dos ministérios, aí os parlamentares vão tentar pegar essa fatia. Então, isso que torna essa situação que a gente vê por ano 50 bilhões de reais de emendas sendo destinadas para atender esses interesses dos congressistas. E isso, obviamente, tem uma série de problemas para o país, né? Você tem uma perpetuação de nomes do Legislativo, uma dificuldade de renovação do Congresso, porque as estruturas estão muito bem montadas. Mas onde está exatamente a resistência do Congresso a reconhecer quem repassa dinheiro para onde? Porque, no fim das contas, os deputados, quando vão para as suas cidades, eles naturalmente fazem propaganda de fui eu que trouxe o dinheiro para essas ambulâncias, fui eu que trouxe o dinheiro para esse asfaltamento, para essa praça, para essa escola, tudo mais. Quer dizer, de certa forma, dizer-se capaz de trazer para uns 300 deputados lá, dizer-se capaz de trazer dinheiro para as suas regiões é justamente a peça que faz deles elegíveis, não é? Quer dizer, essa propaganda localmente eles têm que fazer. Porque a resistência em reconhecer o mesmo, ou seja, reconhecer a paternidade oficialmente em Brasília? A transparência dessas informações, ela pode tornar os parlamentares mais vulneráveis para investigações. As menções, os repasses que são feitos para a prefeitura, se você não sabe quem é o deputado que enviou e houver ali uma suspeita de desvio, de fraude, a gente não vai poder responsabilizar politicamente. Isso é um lado. Tem um lado outro importante também, que é o seguinte: o manejo do poder interno no legislativo, ele está muito relacionado também ao poder que o presidente da Câmara e o presidente do Senado eles passaram a ter de escolher quem vai ser recebedor dessas emendas no Congresso. Então, você vai ter parlamentares mais prestigiados por mais valores e parlamentares menos prestigiados com menos valores. Então, a falta de informações, a falta dessa visão do todo de quem está sendo beneficiado ou não, pode fazer com que um parlamentar aceite receber uma migalha, enquanto o outro está recebendo uma fortuna. Então, existe uma lógica também de garantia de coalizões internas no Congresso também.
Isso é algo que está sendo estudado, né, na ciência política, essas dinâmicas internas. Porque perceba, antes o deputado dependia do ministro para ter essa verba extra, certo? Agora o deputado depende do acordo de líderes para ter essa verba extra. E o acordo de líderes está sujeito à influência do presidente da casa, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Então, a opacidade, ela beneficia, porque dificulta que haja investigações, dificulta a própria cobrança interna que se poderia fazer, né, entre os parlamentares. Eu acho que esses são dois motivos que ajudam a explicar. O terceiro, que aí teria que ser um ponto de vista mais subjetivo, né, uma análise, aí é uma opinião que eu acho que não dá para sustentar, é um fato, mas tem um pouco de sensação de impunidade, né, e tem um pouco de descaso mesmo com o que cobra a sociedade, né. Acho que as cobranças que a imprensa vem fazendo e que o STF vem dando, elas não estão gerando medidas de acordo, assim, medidas adequadas pelo Congresso. O Congresso está sempre querendo estender um pouquinho mais, né, um puxadinho dessas indicações sem transparência, né? E então, assim, o comportamento reiterado do Congresso é tentar se esquivar de responsabilização. Isso é muito ruim, né? Breno, eu faria um comentário além da sua resposta, que na verdade junta com uma peça que você trouxe aqui para a conversa, que é a gente está meio que entrando num regime parlamentarista. A diferença fundamental de um regime parlamentarista é o seguinte: as pessoas ligam a televisão e veem o primeiro-ministro dentro do Congresso. Eles sabem que as decisões a respeito de política pública são feitas dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Comuns, em Londres, dentro do Knesset em Israel. Em qualquer país parlamentarista é assim. Você vê o tomador de decisão política, o tomador de decisões a respeito de políticas públicas e gastos do Estado no Congresso Nacional. Então, as pessoas naturalmente responsabilizam o Congresso Nacional se as políticas públicas estão indo bem, se estão indo mal, se está faltando dinheiro ali, se está sobrando dinheiro ou está sendo desviado dinheiro acolá, tudo mais. De certa forma, me parece que os deputados querem o bônus de poder dizer localmente que estão trazendo muito dinheiro para alimentar a máquina de reeleição dos seus grupos políticos, mas não querem o ônus de serem questionados a respeito de como que está sendo gasto o dinheiro público, né? Não, deixa esse ônus com o presidente da República. Aí não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é o Tarcísio de Freitas, se é o Ratinho Júnior, se é Ronaldo Caiado, ou seja lá quem for, em 2026, né? É um pouco conseguir sustentar esse parlamentarismo em que a sociedade segue cobrando da presidência e não do parlamento por certas decisões e pelos gastos públicos, não? Que é absolutamente confortável para o parlamento, né? Sim, é o melhor dos mundos, né? E por isso que você tem partidos que não lançam candidatos a presidentes. Eles trabalham apenas para fazer uma bancada gigante no Congresso. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.